Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de dinâmica. Vamos corrigir o exercício da aula passada e vamos hoje conhecer algumas formas de energia. Vamos lá? Então, na aula passada, nós estudamos força gravitacional, né? Força de atração gravitacional, e nós vamos agora corrigir a tarefa. Essa tarefa está lá na página 145 e é o exercício 7. Ele fala assim, ó, qual será o valor da força gravitacional entre a Lua e a Terra, entre a Terra e a Lua, né? Aí, para descobrir, substitua os dados a seguir na equação de intensidade de força gravitacional. Os valores são aproximados. Dê o resultado em notação científica. Então, primeiro, né, nós temos aí que a nossa força gravitacional é a constante de gravitação, que é o nosso G maiúsculo, a massa aí, né, da Terra no caso, e a massa da Lua, tudo isso dividido pela distância do centro da Terra até o centro da Lua ao quadrado. E aí a gente vai substituir esses valores nessa expressão. Lembrando que a gente precisa que todos os nossos dados aí estejam no Sistema Internacional de Medidas. Então, eu vou substituir aqui. A constante gravitacional é 6,7 vezes 10 a menos 11. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24. E a massa da Lua vai ser 7,4 vezes 10 a 22. Então, vou colocar aqui, ó. 7,4 vezes 10 a 22. Tudo isso dividido pela nossa distância aí, né? Que ele deu que é 4 vezes 10 a oitava metros, só que essa distância está ao quadrado. Então, não pode esquecer de elevar o número inteiro ao quadrado, ó. 4 vezes 10 elevado a 8 ao quadrado. Então, esse valor de força, né? Como é que a gente vai fazer essa continha aí agora? Só mudar a cor aqui para ficar mais fácil. Então, sempre, ó, multiplica os números 6,7 vezes 6 vezes 7,4. Vamos fazer essa multiplicação. E aí, a gente vai manter a potência aí de 10, tá? Esse valor aqui, ó, 6,7 vezes 6 vezes 7,4 vai dar 297 0,5 aproximadamente, tá? A nossa potência vai ficar base 10, né? Vamos ver os expoentes. É uma multiplicação, então a gente vai somar os expoentes. Menos 11 com 24 com 22. Então, 24 com 22 vai dar 46. Menos 11 vai dar 35. E aí, a gente vai dividir pela distância ao quadrado, ó. 4 ao quadrado é 16. E 8, né? A potência ali eu vou multiplicar, vai dar 10 à oitava, né? Vai dar 10 a 16. Aí, agora, a gente vai dividir o número e trabalhar com a potência. 297,5 dividido por 16 vai dar aproximadamente aí 18,6. Na divisão, bases iguais, mantém a base e subtrai o expoente. Então, vai ser 35 menos 16. Que vai dar aí, né, 35 menos 16 dá 19.
Só que aqui ele fala para colocar em notação científica. Na notação científica, o número tem que ser menor do que 10 e maior do que 1. Então, a gente vai andar uma vez com a casa aqui, vai aumentar. Se a gente anda aí, né, para a esquerda, a gente vai aumentar um número lá na nossa potência. Então, vai ficar 1,86 vezes 10 elevado a 20. Lembrando que a gente usou tudo no Sistema Internacional de Medidas. Então, se é uma medida de força aí, tem que estar em newtons. E aí, eu indiquei para vocês, também lá na página 145, um texto sobre essa discussão, se realmente Newton começou seus pensamentos sobre a gravidade, a força gravitacional aí, a partir do efeito, né, ou do evento da maçã ter caído na sua cabeça. Essa discussão, né, se a maçã realmente caiu ou não, surgiu porque Newton desenvolveu seus pensamentos sobre o cálculo, sobre a ação da gravidade, em um momento também de quarentena. A gente já discutiu isso na biografia do Newton. E ele fez esse período de quarentena, né, quando a Europa foi tomada pela peste negra, que ele fez esse período de quarentena, ele se isolou numa propriedade rural da família, então surgiu essa ideia porque ele provavelmente passava o seu tempo ali, né, no campo ou debaixo de algumas árvores, estudando, observando e pensando. Essa história, né, não se tem dados se essa história é verídica ou não, tem relatos de pessoas que falaram que isso nunca aconteceu porque o Newton vivia isolado, não gostava muito do ambiente externo, né? Ficava mais nos seus aposentos calculando e fazendo as coisas. E há relatos, né, na história aí de que realmente isso aconteceu. O fato é que se isso fosse hoje, provavelmente, né, poderiam cair várias maçãs na cabeça do Newton e ele estaria lá, né, todo conectado, assim como nós estamos. E essa geração, né, que é a geração tecnológica aí está, certo? Espero que vocês tenham feito essa leitura, vale a pena. No final do capítulo, tem uma síntese sobre as leis de Newton e também sobre a força de atração gravitacional. Nós já usamos essa síntese numa revisão de leis de Newton antes de entrarmos no período de férias. Se você não acompanhou ou ainda não anotou, observe esses quadros no final dos capítulos, porque sempre tem informações preciosas, né, de síntese dos assuntos que nós estudamos. A gente tem essa síntese lá na página 151. Então, dá para a gente resumir, né, as leis de Newton e a força de atração gravitacional num único quadro, bem explicadinho. Então, vale a pena você anotar. Combinado? E hoje, a gente, além, né, de finalizar esse capítulo sobre as leis de Newton e o princípio aí, né, de estudos da dinâmica, a gente vai dar continuidade entrando aí no nosso próximo capítulo, que é um capítulo de energia e trabalho. Então, nós vamos discutir as diferentes formas de energia que nós podemos ter no nosso dia a dia e o quanto essas energias são importantes. Você já parou para pensar como é que seria a nossa vida se não houvesse, por exemplo, energia elétrica? Agora, nesse momento que nós estamos em casa, estamos aí utilizando mais, né, os nossos equipamentos eletrônicos. Imagina se a gente não tivesse onde carregar, né, o celular, o tablet, o computador, ou mesmo onde fica lá o nosso roteador, né, o Wi-Fi, a internet. Então, imagina como é que seria a nossa vida sem energia elétrica. Isso sem contar, né, nas coisas mais corriqueiras, banho, as próprias lâmpadas, né? Então, imagina como é que seria a nossa vida. Nós temos hoje em dia muitos tipos de energia. Como é que essa energia, né, é transformada em energia elétrica? Então, a gente tem uma fonte de energia, onde essa fonte vai nos proporcionar aí, né, uma quantidade de energia que vai ser transformada em energia elétrica. Isso acontece pela ação dessa fonte de energia. Então, por exemplo, um combustível no nosso motor, ele sofre aí combustão, sofre queima e libera calor nessa queima. É esse calor que vai ser transformado em energia, né, mecânica para o motor funcionar.
Assim também são as nossas fontes de energia. Então, a hidrelétrica, ela tem lá pela queda de água, né? Esse movimento que a água tem ao sair de um nível para o outro, nós temos ali energia sendo gerada pelo movimento das águas. E aí essa energia é transformada em energia elétrica. Então, olha a importância, né, da energia e de tudo que a gente tem aí por conta dessa energia. E nós temos aqui, como na figura, né, várias fontes de energia no nosso dia a dia. As fontes de energia, elas são escolhidas de acordo com a organização da própria região, né? Relevo, o que a região tem de recursos naturais. Então, a gente pode ter energia vindo aí das marés, energia vindo do sol, energia vindo do ar, né? Que é energia eólica, aí tem a energia hidrelétrica, tem as geotérmicas, tem a energia nuclear. Então, dependendo da região que nós estamos e como é mais fácil obter energia, é feita uma escolha em relação à fonte de energia. No Brasil, prioritariamente, nós temos todos os tipos de energia, né? No Brasil tem solar, tem eólica, mas majoritariamente a gente utiliza as hidrelétricas e a nossa maior hidrelétrica ela é binacional, que é a hidrelétrica de Itaipu. E aí a gente fica pensando, né? Como é que a gente utiliza então essa energia e como é que a gente vai no nosso dia a dia pensando nessas diferentes formas de energia? Então a gente tem aí várias classificações de energia, né? Se a gente pensar o sol, é nossa fonte primária de energia aí, né? Que vai fornecer energia para as plantas produzirem seu próprio alimento a partir da fotossíntese e através da nossa alimentação a gente adquire essa energia e o nosso alimento é a energia que o nosso corpo utiliza. Então, olha as diferentes formas de energia. Neste capítulo, né, do livro, a gente vai não só discutir essas várias manifestações de energia, como energia cinética, mecânica, química, elétrica, mas também observar como é que a energia é importante para a realização das nossas atividades. Quando a gente pensa em energia, então, o que significa energia? A gente classifica, né, na ciência a energia como uma capacidade de realizar uma tarefa. Na ciência, a gente define essa tarefa como uma forma de realização de trabalho. Então, trabalho é um conceito aí que vai nos mostrar, né, o que a energia vai realizar, o que ela vai produzir aí em realização de tarefas. Então, quando a gente fala, eu estou realizando agora a tarefa de física, estou fazendo um exercício, eu estou utilizando ali, né, a minha capacidade para realizar esse exercício, eu estou usando uma força para, né, uma força mecânica, a minha energia mecânica para realizar essa atividade. Tem que pegar o lápis, tem que escrever no caderno. Então, essa capacidade de produção de uma tarefa é chamada de energia. Alguém sem energia não realiza tarefa nenhuma, na verdade. Realizar um exercício físico depende de bastante energia. Então, para a gente aqui na física, energia vai ser essa capacidade de realizar uma tarefa ou um trabalho, que é o conceito que a gente vai definir mais para frente, né? Como é que a gente causa aí, né? Uma modificação de deslocamento, de forma, ou mesmo ali nas condições de um determinado objeto realizando o trabalho sobre ele. E aí a gente vai ver que essa energia, ela vai ser classificada para a gente como energia mecânica. A energia mecânica, elas são as várias formas de energia que nós temos aí no sistema e ela vai ser diferenciada, né, em três tipos de energia. Energia cinética, energia potencial, e essa potencial pode ser gravitacional e elástica, ou elástica, né? Pode ter todas essas formas de energia no sistema, ou uma ou outra. Nós vamos estudar como energia mecânica, né? Como algo que produz aí uma tarefa ou um trabalho, algo que transforma essa transformação de uma energia para outra, né? Nós vamos estudar nessas três formas. E aí a gente vai analisar que no Sistema Internacional de Medidas, a energia sempre é medida em joule. Joule significa aí, né, quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Se as nossas grandezas estão no Sistema Internacional,
obrigatoriamente a nossa energia já estará em joule. Senão, a gente tem que transformar sempre as nossas grandezas em grandezas do sistema internacional, para depois a gente fazer o cálculo de energia e aí sim este sai em joule. Então, tomem cuidado com as expressões de energia, a gente vai aprender cada tipo de energia. Nessas expressões, as grandezas utilizadas sempre precisam estar no Sistema Internacional de Medidas para que a gente apresente a medida aí como joule, certo? Assim como o Newton, o joule representa aí, né, a simplificação dessas três grandezas, né, quilograma, metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, toda vez que a gente utilizar, né, massa, velocidade ao quadrado, aí, a gente pode representar essa unidade de medida em joule. E aí a gente vai ver o primeiro tipo de energia, né, da energia mecânica, o primeiro tipo de energia é a energia cinética. O próprio nome já fala, energia cinética, energia de movimento. Toda vez que a gente tem aí um corpo em movimento, um corpo que apresenta velocidade, esse corpo possui energia cinética. Como é que a gente calcula a energia cinética? A energia cinética, a expressão para ela é 1 sobre 2 a massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado. Então, é a metade aí, né, dessa relação entre a massa vezes a velocidade ao quadrado. Quanto maior a velocidade do nosso corpo, para uma mesma massa, maior a energia cinética. A energia cinética também depende, então, dessa massa. Se o corpo tem uma massa muito alta para uma mesma velocidade, a sua energia cinética vai ser menor. E aí a gente vai analisar, ó, se a gente tem massa e velocidade ao quadrado, a unidade de massa é quilograma no Sistema Internacional de Medidas. A velocidade tem a unidade aí de metros por segundo no Sistema Internacional de Medidas. E aqui nossa grandeza está ao quadrado. Aí a gente chega, ó, na unidade que é joule. Então, se a gente usar a massa em quilograma e a velocidade em metros por segundo, calculando a energia cinética, a nossa energia cinética já sai aí o nosso resultado em joule. Já já a gente vai fazer um exemplo para a gente trabalhar um pouquinho essa relação. E aí a gente tem energia potencial. O que é essa energia potencial? Para a gente entender um pouquinho dessa discussão do que seria energia potencial, vamos pensar nesses dois exemplos. Ó. No exemplo 1, eu tenho um anteparo aqui, né, um lugar fixo, onde está preso por um fio vermelho esse bloco, e esse bloco está sofrendo a ação aí dessa mola que está comprimida. A mola comprimida é aquela que está com as suas partes aí todas juntinhas, né? Tô fazendo uma força para manter essa mola comprimida aí, menor do que o seu tamanho original. E eu tenho aqui um anteparo, né? Onde está pendurado um bloquinho aqui por um fio vermelho. Se eu cortar esse fio vermelho e esse fio vermelho aqui, o que acontece, né? Como a mola está comprimida, quando eu corto o fio vermelho ali, o bloco é lançado para frente. Quando eu corto o fio do bloco que está pendurado, esse bloco cai. Isso por ação de duas forças, né? Nós temos aqui uma força elástica da mola, que vai lançar esse bloco aqui, então vai realizar um trabalho sobre este bloco. E eu tenho aqui a ação da força peso nesse bloquinho aqui, que ao cair, né, ao ser cortado o fio, né, essa força peso atrai aí o nosso bloquinho para a mesa. Ou, né, a gente sabe que a força peso tem ação aí para o centro da Terra por conta da gravidade. O que isso mostra para a gente? Que a energia potencial é uma forma de energia armazenada que pode gerar aí, né, um tipo de movimento no nosso objeto. Então, ela pode ser transformada em outras formas de energia. Então, o potencial que eu tenho ali de transformar o meu sistema num sistema onde haverá realização de uma tarefa ou de um trabalho. Então, tem a potencialidade desses blocos se moverem a partir do momento que essa energia que está armazenada é colocada aí à disposição do sistema. Haverá, nestes dois casos, a transformação da energia, né, potencial aí em outras formas de energia, no caso, energia cinética, porque os blocos vão se movimentar, um na horizontal e o outro na vertical.
Com isso, a gente tem esses dois tipos de energia potencial. A energia potencial gravitacional, que depende, né, é uma quantidade de energia aí que depende da ação da gravidade, então vai depender da altura que o nosso corpo está. E a potencial elástica, que depende aí da força elástica da mola que está acoplada ao sistema. Para ter energia potencial elástica, a gente sempre precisa de um sistema com molas, tá bom? Então, nós vamos estudar aqui somente, né, a expressão e mais profundamente, somente a energia potencial gravitacional. Mas ao longo do ensino médio, a gente retoma, né, todas as formas de energia e aí vocês estudarão a energia potencial elástica. Então, quando a gente observa aí, né, a energia potencial gravitacional, ela é uma energia que depende da altura que nosso corpo está e da ação da gravidade desse local. Então, a expressão para a energia potencial gravitacional vai ser massa, a gravidade, né? A aceleração da gravidade e a altura. Lembrando que aqui a gente tem uma aceleração da gravidade que está em metros por segundo ao quadrado. Uma altura que precisa estar em metros. E uma massa que precisa estar em quilograma. Juntando, só um metro aqui da nossa altura que ficou, né, um pouquinho ruinzinho, mas tudo bem, ó. Juntando aqui essa unidade, a gente tem lá a expressão para o Joule, então mostrando novamente que a energia vai ser dada em Joule quando todas as suas grandezas estão aí no Sistema Internacional de Medidas, ok? Vamos ver dois exemplos agora. Então, a gente tem aqui, ó, um objeto de massa 500 gramas possui uma velocidade de 72 km por hora. Determine a energia cinética desse objeto. Primeiro, a massa está em grama e a velocidade em quilômetros por hora. A gente precisa da massa em quilograma e da velocidade em metros por segundo. Aqui é só dividir por 1000, né? Vai ficar 0,5 quilogramas ou meio quilo. E aqui a gente vai dividir por 3,6 para passar de quilômetro por hora para metros por segundo. Então, vai dar 20 metros por segundo. Lembra lá que é só dividir, né, por 3,6. Se a gente quiser passar de metros por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. E vamos colocar na fórmula, ó, energia cinética é a massa, velocidade ao quadrado, dividido por 2. Então, vamos lá, ó. A massa é 0,5, a velocidade é 20. Lembrando que esse 20 está ao quadrado. E aqui eu vou dividir por 2. Então, aqui é a energia cinética. Vamos ver essa continha, ó. 20 ao quadrado é 400. 400 vezes meio vai dar 200. 200 dividido por 2, essa energia cinética aqui vai ser de 100 joules. E no exemplo 2, ele fala assim, ó, um vaso de 2 quilos está pendurado a 1,2 metros de altura de uma mesa e 0,4 metros de altura. Essa mesa tem 0,4 metros de altura. Ele falando que a gravidade é 10, determina a energia potencial gravitacional do vaso em relação à mesa e em relação ao solo. Em relação à mesa, ele está a 1,2 metros, e sabendo que a mesa tem 0,4 metros, em relação ao solo, esse bloquinho aí, nesse vaso, está a 1,6 metros, tá? Então, primeiro a gente vai fazer, para a primeira situação, que eu vou chamar de potencial em relação à mesa. Então, vai ser massa vezes a gravidade vezes a altura. Vai ser massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa é 2, já tá tudo no sistema internacional, né? Ó, quilo, metro, a altura é 1,2 e a gravidade aí é 10.
Então, aqui 1,2 vezes 10 é 12, vezes 2 é 24 joules. Bem tranquilo, né? E, por fim, eu vou fazer a energia potencial em relação ao solo. E aí, para isso, eu tenho que levar em consideração a altura da mesa. Então, agora, a nossa altura vai ser 1,6. De novo, a mesma expressão, né? Massa vezes gravidade vezes altura. Então, a massa continua sendo 2, a gravidade continua sendo 10, mas agora a nossa altura mudou, ó. É 1,6. 1,6 vezes 10 é 16, vezes 2, 32 joules, mostrando pra gente que quanto maior essa altura aí, maior a energia potencial gravitacional para uma mesma massa. Ok? Treinem direitinho, vou deixar 2 exercícios de tarefa para isso. Bom, aqui tem um resumo, né, da energia mecânica. Então, a energia mecânica, ela se desdobra em energia cinética e energia potencial. Lembrando que a potencial tem duas possibilidades, de ser potencial gravitacional, ou potencial de gravidade, e energia potencial elástica. Há sistemas em que tem um tipo de energia só, que é a energia mecânica do sistema, né? Então, por exemplo, eu tenho sistemas que só têm energia cinética, eu tenho sistemas que só têm energia potencial, eu tenho sistemas que começam com energia potencial, essa energia é transformada ao longo do processo em energia cinética ou outras formas de energia. Então, cada conjunto aí de informações nos darão a possibilidade de analisar as formas de energia que o nosso sistema abriga. Bom, nessa aula de hoje, além da gente retomar um pouquinho da aula passada e corrigir o exercício de força gravitacional, nós trabalhamos com o conceito aí de energia mecânica, e observamos dentro da energia mecânica a possibilidade dessa energia estar na forma cinética ou potencial. Como atividade da aula de hoje, eu indico a leitura das páginas 153 até a 157, que é o início deste capítulo, e tem 2 exercícios de tarefa, o 1 e o 2 das páginas 156 e 157, para treinar um pouquinho. A gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos, até a próxima. E eu deixo uma tirinha aí do caso, né, da maçã que caiu na cabeça do Newton. E nossa, se ela não tivesse caído, será que ele teria descoberto a gravidade? Um beijo e até mais.